Oi, pessoal! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos para a nossa aula de segunda. Vou colocar aqui o nosso tema de hoje, aula 33. Hoje nós vamos falar sobre brincar funcional. Então fica aqui conosco, fica aqui comigo. Bom dia Fernanda. Bom dia, Billy, tudo bem? Sejam bem-vindas. Vão mandando aí para outras famílias para poder convidar para a nossa aula de segunda, para outras famílias, para outros profissionais. Toda segunda-feira, 9 horas, nós temos aulas aqui com muito conteúdo, muitas dicas, muita coisa legal aí para trazer para vocês, para o nosso estudo sobre desenvolvimento infantil, sobre autismo. Deixa eu abrir aqui minhas anotações, gente, porque eu preparo mesmo a aula para vocês, tá? Sheila, bom dia. É aula mesmo, conteúdo. Eu paro, estudo, vejo as pesquisas atualizadas sobre o assunto e venho trazendo temas para vocês aí. Quem pegar e for lá no YouTube para poder ver as outras aulas, gente, ó, hoje... não fixei, peraí. Hoje é a nossa aula 33. Então vocês imaginem, tem 32 aulas lá no YouTube para vocês fazerem um Bárbara Flix, né? Muita coisa. Oi, Renata, bom dia. Bom dia, Sheila. Tudo bem? Então, ó, deixa eu colocar que não entrou. Nossa aula 33. Hoje nós vamos falar sobre brincar funcional. Deixa eu fixar, fixou. Isso, agora sim, agora sim. Bom dia, bom dia, bom dia. Coloquem aí para mim de onde vocês estão falando, qual cidade, para eu poder saber até onde, né, nossas aulas estão chegando. Então, bom dia. Vai mandando aí no aviãozinho para outras famílias chegarem, outras famílias virem participar da nossa aula, outros profissionais. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia, Kelly. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre brincar funcional, que é uma habilidade muito importante de ser desenvolvida e que muitas vezes a família não sabe como desenvolver, né? Ela quer nos ajudar no dia a dia, mas não sabe como desenvolver ou por que desenvolver o brincar funcional. Então, hoje nós vamos falar exatamente isso. O que é o brincar funcional, por que a gente tem que desenvolver o brincar funcional das crianças, e adolescentes também, né? Jovens. A gente trabalha em outro nível desse brincar, mas a gente também trabalha esse desenvolvimento através de jogos, de atividades coletivas, mas hoje a gente vai focar em crianças. E como desenvolver? Que atividades vocês podem fazer para desenvolver esse brincar funcional? Então hoje a nossa aula tem realmente esse tema para poder ajudar vocês, tá bom? Bom dia, Heloíse, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Vai chegando, fala para outras famílias, outros profissionais sobre a nossa aula. Coloque aqui para mim de onde vocês são, qual cidade vocês estão me vendo, quem é daqui do Rio, quem é de outro lugar, coloca aí. A Kelly, ó, bom dia, lindona, prontinha para mais uma aula maravilhosa. Ai, obrigada, meu amor. Kelly tá aqui toda segunda, isso aí. Pega seu caderninho, né? Eu falo que aqui, quem participa das minhas aulas de segunda tem que ter um caderninho, porque é aula mesmo. Então vai anotando, anota as dicas, anota os conceitos, porque são importantes para a gente poder desenvolver no dia a dia. Bom dia, Patrícia, tudo bem, meu amor? Então vamos lá, vamos começar também, porque é sem enrolação, né? Porque quem chegou na hora já sabe que é conteúdo.
Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, sou especialista em educação especial, trabalho com terapia cognitivo-comportamental e sou especialista em análise do comportamento aplicado. E sou diretora do Autonomia Instituto, que é um espaço de terapias interdisciplinares aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Então sejam muito bem-vindos. Toda segunda-feira, 9 horas, a gente tem aula aqui. Quem não viu as aulas anteriores, igual a Sheila, sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, primeira vez aqui. Seja muito bem-vinda, Sheila. Vai viciar, porque aqui a gente vicia em conversar, entendeu? É aula mesmo, Sheila. Pega seu caderninho para você anotar. Como você não assistiu às aulas anteriores, Sheila, quem também não assistiu, vai lá no YouTube e assiste lá, faz um Bárbara Flix, coloca, vai fazendo as coisas de casa e assistindo, porque tem muito conteúdo, tem mais de 40 vídeos lá, com muito conteúdo, é um curso mesmo, gente. Se vocês pegarem o conteúdo que tem ali, que eu vou falando numa linguagem bem simples, porque a minha aula ela é para a família. Tem muitos profissionais que me seguem aqui também, professores, terapeutas, e eu acho maravilhoso, vocês são muito bem-vindos, mas eu falo numa linguagem, tento falar numa linguagem não muito técnica para que a família entenda. Mas é importante também eu trazer alguns conceitos para que a família perceba a importância da gente poder estimular aquela habilidade na criança, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa aula vai ser sobre brincar funcional. Todas as semanas eu recebo famílias aqui, né, no Autonomia, recebo muitas mensagens do WhatsApp. Hoje mesmo eu acho que eu tenho umas 8 mensagens ainda para responder de pessoas que me mandaram ontem, e aí domingo eu não respondo, eu deixo para segunda-feira. Domingo é o dia da minha família, e são muitas famílias que me procuram, assim, que acabaram de receber diagnóstico, que estão meio perdidos do que fazer com a criança, com o filho, como estimular, o que estimular, e eu percebo que normalmente quando o médico ele dá o diagnóstico, ele não orienta muito as famílias, né? Ele simplesmente dá um laudo, encaminha para as terapias. A família fica nessa procurando qual a terapia que vai conseguir fazer, qual que vai caber na logística e na parte financeira daquela família, mas o que muitas vezes eu acho que poderia ser ampliado seria essa orientação da família de como ela já pode começar a estimular dentro de casa mesmo. Então essa é a minha principal função aqui, que é ajudar vocês a fazerem atividades simples, baratas, mas que tem muito resultado se forem feitas com foco no comportamento-alvo que a gente quer desenvolver. Então, como eu comecei falando, muitas famílias me procuram e tem uma demanda muito comum que é: meu filho tem dificuldade de brincar funcional, meu filho tem dificuldade de fazer uma brincadeira compartilhada. Meu filho, ele brinca junto com outras crianças ali perto, ele senta, ele está no mesmo ambiente de outras crianças, mas ele não consegue brincar com outra criança, compartilhando os brinquedos, as brincadeiras e os interesses. Então, o brincar funcional, ele é muito importante, principalmente para a base terapêutica, para a base quando a gente começa a fazer uma intervenção. Quero pedir desculpas sobre a minha voz, eu tô, né, fanha, meio com a voz falhando. É um processo alérgico que eu tô entrando, eu já estou tomando medicação, né, um antialérgico, mas é um processo alérgico realmente, tá? Mas acho que dá para me ouvir, né? Até coloquei o fone mais próximo aqui para vocês me ouvirem. Então, quando eu começo aqui, quando eu recebo uma família que está iniciando o processo terapêutico, a terapia, na minha avaliação, né, de acordo com os estudos, mas na minha prática, ela tem 3 pilares que são muito importantes.
o pilar da intenção comunicativa, então trabalhar o mando, né, o apontar, o contato visual em forma de mando, o responder pelo nome, a criança ter intenção comunicativa de perceber aquela outra pessoa como um parceiro de comunicação, como um elo comunicativo, ela entender que se ela apontar, se ela pedir, se ela solicitar, ela vai ter acesso aos brinquedos, né, que são os reforçadores que ela quer. Então, o primeiro pilar dessa estimulação é a intenção comunicativa, a parte da comunicação social. O segundo pilar que a gente trabalha aqui é a parte de percepção auditivo-visual. Então, essa criança, você cantar bastante, fazer um repertório de 5, 6 músicas e explorar bastante essas músicas para fazer um input auditivo bem grande, para que ela vá ganhando esse repertório, falar bastante com ela, brincar, imitar, dar oportunidade dela perceber os sons do ambiente com instrumentos musicais, cantando. Não é colocar ela para ver televisão de musiquinha, é você mesmo cantar, você mesmo estimular seu filho através da música, tá? Além disso, a parte de percepção visual, então fazer atividades de causa e efeito, abre e fecha, põe e tira, essas brincadeiras que são mais simplórias no sentido do mecanismo que precisam ser feitos, mas buscar uma variação, alternância de turno, que a criança vá brincando com brinquedos, com brincadeiras e brinquedos variados. Então tudo isso é muito importante quando a gente fala dessa base terapêutica. Então os 3 pilares dessa base terapêutica: a intenção comunicativa, né, a comunicação social, percepção auditivo-visual e o brincar funcional. Então, quando chega aqui no primeiro momento terapêutico, essas são as 3 bases que a gente trabalha incansavelmente e intensamente com todos os terapeutas focando nisso. E o brincar funcional, ele é muito importante para o desenvolvimento também dessa interação, dessa comunicação social. A pessoa que está dentro do espectro, né, que tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista, ela tem um déficit nessa comunicação social. Então, na comunicação que traz o elo comunicativo. Nem sempre a criança não tem, às vezes ela tem, mas ela tem em um nível de rebaixamento, ela tem um nível menor do que outras crianças da mesma faixa etária, e por isso que a gente também precisa estimular. Tá bom? Então o brincar funcional, ele é muito importante para formar a base terapêutica, a base de estimulação, para que depois você consiga aumentar esse repertório da criança, já partindo para imitação, já partindo para habilidades de ouvinte, partindo para intraverbal, partindo para habilidades mais complexas e que também vão ajudar a desenvolver bastante a criança. Então, o brincar funcional é um desses pilares, né? O que acontece é que, bom dia, Aline, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. O que acontece é que as brincadeiras, o brincar, os jogos, eles são naturais do desenvolvimento infantil. Uma criança típica, a gente não precisa ficar falando para ela, ensinando tanto brincar. É muito automático. Então a criança ela vai desenvolvendo, ela começa a fazer 3, 4, 5, 6 meses, começa a ficar mais durinha, ficar mais sentadinha, ela começa a perceber as coisas que estão à volta dela, começa a segurar, colocar na boca, começa a se interessar por coisas que balançam, por coisas que têm luz, por coisas que são coloridas. Então a criança ela já começa a se interessar por aquilo ali. E com o passar dos meses, ela vai fazendo 6, 7, 8, 9 meses, ela já fica sentada, ela já engatinha, e aí ela começa a querer ter acesso e manipular brinquedos. Então, automaticamente, ela começa a fazer brincadeiras de causa e efeito. Então, coloca uma bolinha lá em cima, a bolinha roda, cai. E aí, o que ela faz, gente? Ela pega a bolinha e coloca de novo. Então, assim, essas brincadeiras, para uma criança típica,
típica, elas são muito naturais. Você faz uma vez, a criança já entendeu. Muitas vezes você nem precisa fazer, ela já pega o brinquedo e dela explorar, ela já consegue entender qual é a brincadeira funcional daquele objeto, tá? Isso acontece naturalmente com a criança típica. Porém, quando a gente fala de desenvolvimento atípico, com crianças que têm algum atraso no desenvolvimento, seja transtorno do espectro autista, seja trissomia 21, né, que é a síndrome de Down, seja um déficit intelectual, um atraso no desenvolvimento, que você ainda não tem um diagnóstico, mas você já percebeu um certo atraso, essa criança, ela não consegue fazer essa brincadeira funcional automaticamente, naturalmente. Você vai precisar ensinar para ela. E isso é muito importante a família perceber, porque desde 6, 7, 8 meses, a criança já precisa fazer brincadeiras de maneira funcional. E às vezes a família, principalmente a mãe, ela percebe que não está funcional, que não é como, na verdade ela não sabe que não é funcional, ela percebe que não é igual a outras crianças, né? Se ela vê na creche, se ela vê mãe de amiguinho, filho de amigas, se ela vê no parquinho outras crianças da mesma faixa etária brincando de uma maneira mais funcional, né? Dando função, fazendo uma variação, a mãe já consegue normalmente perceber que tem algo diferente. As mães têm um sexto sentido enorme. E aí a mãe vai normalmente para o pediatra e o pediatra fala, não, é assim mesmo, daqui a pouco ela desenvolve, cada criança tem seu tempo, tenha paciência, vai dar tudo certo, leva para poder brincar, coloca na escola que vai desenvolver. Algumas vezes sim, na escola desenvolve, se for um pequeno atraso de estimulação, né? Porém, quando a gente realmente tem um diagnóstico de autismo, não é a escola que vai desenvolver a criança, tá? Ela precisa sim de terapias especializadas para ter um olhar e um direcionamento. A escola, ela agrega muito. Eu aqui trabalho muito com as escolas, mas só a escola ela não desenvolve, ok? E aí, quando a gente fala do brincar funcional, a gente está falando exatamente de quê? De quê? Me fala aqui. Vou perguntar, antes de eu falar o conceito de brincar funcional. Seu filho, seu aluno, seu paciente, ele brinca de maneira funcional? Seu filho brinca de maneira funcional? Não falei o conceito ainda, já vou explicar, mas o que você entende de brincar funcional? Seu filho brinca de maneira funcional? Sim ou não? Coloca aqui pra mim. Enquanto isso, eu vou dar aqui bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Verônica. Sejam muito bem-vindas para a nossa aula de segunda. E escrevam aqui para mim, seu filho brinca de maneira funcional? Sim ou não? Quero saber. Vai colocando aqui para mim. E aí, quando a gente fala de brincar funcional, a gente está falando de quê? A gente está falando de um brincar que a criança pega aquele brinquedo e ela consegue brincar realmente do sentido que aquele brinquedo tem. Ela consegue entender que um carrinho, ele é para andar numa pista, ele bate no outro, ele cai. Quando tá brincando de panelinha, ela pega, cozinha ali com a colherzinha, pega a comidinha, dá pra boneca. Então ela tá dando função para aqueles brinquedos, para aqueles objetos. Eu tô falando com vários. Às vezes a criança ela dá função para um, que muitas vezes é o maior interesse dela. Mas e pro restante? Ela consegue fazer? A Kelly tá falando, que o filho dela não consegue brincar funcional. Então, a gente tem que observar em todas as brincadeiras. Meu filho brinca de maneira funcional, ele consegue fazer a brincadeira dando a real função daquele objeto para o brincar que ele está fazendo ali.
Ele consegue fazer uma variação desse brincar funcional, ou seja, brincar de maneira funcional com vários objetos, com vários brinquedos? Ele consegue fazer um brincar funcional compartilhando com outras crianças? Então a gente vai olhar o brincar funcional com várias pequenas metas ali, né, para a gente poder trabalhar no dia a dia. O brincar funcional, ele ajuda a criança a compreender melhor o mundo que ela está, a entender melhor os objetos, as pessoas, os ambientes, o mundo que está. Proporciona também interação social, faz com que a criança ela interaja com os pares, né, com crianças da mesma faixa etária, com adultos, não só pai e mãe, mas outros adultos que estão também ao seu redor. O brincar funcional favorece a criatividade e estimula a concentração e a alternância de turno. Então, seu filho começa a entender que é uma brincadeira de troca, né? É a minha vez e é a sua vez. Eu dei comidinha para a boneca, agora é a sua vez. Eu desci com o carro na rampa, agora é a sua vez. Então ele consegue fazer essa alternância de turno também nesse brincar funcional. Desenvolve aspectos cognitivos, aspectos motores, aspectos sociais, aspectos de comunicação. Então o brincar, ele traz um desenvolvimento global da criança. E através desse brincar funcional, a gente vai estimulando o mando, né, as solicitações, essa comunicação, a troca de olhares, o contato visual, o responder pelo nome, variação de brincadeiras, a imitação com objetos. No brincar funcional a gente faz muitos treinos de imitação com objetos. Então vejam que a gente vai aumentando o repertório através dessa habilidade do brincar funcional, tá? Além disso, a gente consegue estimular a parte de coordenação motora ampla e fina e proporcionar novas aprendizagens, a ampliação desse repertório, ok? E aí eu vou falar um pouco agora dos tipos de brincadeiras que nós temos. Mas eu queria que vocês colocassem aqui para mim qual a brincadeira que seu filho mais gosta nesse momento. Porque eles vão mudando de interesse, isso é comum. Não só crianças dentro do espectro, mas crianças fora do espectro, crianças típicas também vão mudando de interesses de brincadeiras, né? E aí eu quero saber qual é a brincadeira do momento que o seu filho mais gosta, que ele brinca muito, 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 que ele busca cada vez mais esse brincar. Qual é a brincadeira preferida do seu filho? Participem aqui comigo, deixem perguntas, você pode fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação nos comentários ou deixar no ponto de interrogação aqui uma pergunta que eu vou responder aqui ao vivo, vou te dar dicas, tá bom? Ó, a Cristiane falou que o filho dela gosta de robô. Robô, bacana, legal. Pique-pega, Amanda. É muito bom, pique-pega, eu já vou falar até das brincadeiras de pique daqui a pouco. Elas ajudam muito a desenvolver, muito. A Sheila falou de bonecos, muito bom, Sheila. Aprender a fazer brincadeiras, esses diálogos entre bonecos, né? Variação desses diálogos. A Amanda também colocou bicicleta, muito bom. Você tá vendo que ele gosta de brincadeiras motoras, né? De psicomotoras, de correr, né? Então, isso é bem interessante a gente observar que tem crianças que vão formando um padrão nessas brincadeiras também. E a gente precisa cada vez mais ampliar esses padrões. Vão colocando aqui para mim. O que seu filho gosta de brincar nesse momento? Qual é o maior interesse de brincadeira? Porque você vai pegar essa brincadeira e você vai ampliar esse repertório, tá? Você vai entender o que eles gostam. Meu filho gosta muito de ficar rodando objetos. Como direcionar? Então, Cristiane, a primeira coisa que você pode fazer é você fazer uma brincadeira que você imite esse comportamento dele, você entre nessa zona de brincar dele. Tem um vídeo lá no YouTube que tem um título de Como Chamar a Atenção da Criança.
As crianças com autismo, muitas vezes, elas brincam e não querem que a outra pessoa entre na brincadeira dela, elas querem brincar sozinhas. Então, esse vídeo é muito bacana, que inclusive é um capítulo de um livro de intervenção precoce, que eu peguei o capítulo, fui destrinchando e dando a aula aqui para vocês. Então, você vai entrar nessa zona de conforto social e dessa brincadeira, entender o que é o holofote do seu filho, o que ele está fazendo, e vai começar a fazer imitações sem tirar objetos da mão dele. Você vai brincando. Então, se ele está com o carrinho rodando, você pega um carrinho também e começa a rodar. Fazendo barulhinhos, fazendo coisas engraçadas para que ele olhe e perceba você. A partir do momento que ele entrar na sua, perceber você, achar engraçado o que você está imitando, ali brincando, você vai propor pequenas variações desse brincar. Então, se ele, por exemplo, tá rodando carrinho, você vai fazer brincadeiras, barulhinhos engraçados também. Quando ele entrar na sua, o que você vai fazer? Você vai pegar o carrinho, deixar ele cair. Vai fazer de novo. Para ver se ele vai te imitar. E aí você vai fazendo essas brincadeiras. Ele não gosta que imita porque ele não quer que você brinque com ele. Então você tem que tentar entrar na brincadeira com ele para que ele ache você engraçada, que ele entenda que você é uma boa parceira de brincadeira. A gente muitas vezes fala assim, eu tô seguindo a liderança da criança, mas a gente não tá. A gente começa a brincar ali com ela e daqui a pouco a gente começa a encher essa criança de demanda, sem perceber. E aí, essa criança, ela não quer brincar com demanda. E aí ela vira as costas pra gente, ela não quer, ela fica irritada. Por quê? Na verdade, a gente tá colocando demanda na brincadeira. Quando a gente segue a liderança dela, a gente realmente segue um passo a passo e com cuidado para não colocar demandas. Tá bom, Cristiane? E tentar fazer uma variação desse brincar, criar dentro daquele interesse que a criança tem, do objeto, por exemplo, que ela gosta de rodar, tentar criar variações desse mesmo brinquedo, porque é o foco de interesse, tá? A Kelly tá falando, virar cambalhota na cama, e ele pede baioca. Isso, são brincadeiras de rotina sensório-social, são brincadeiras motoras e que trazem uma sensação gostosa para a criança. Então, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a variar e introduzir aos pouquinhos pequenas demandas. Por exemplo, ele gosta de virar cambalhota. Aí você vai brincar com ele várias vezes de virar cambalhota. Daqui a pouco, de alguma maneira, você vai fazer com que ele olhe para você ou que ele peça mais virar cambalhota. Então você já está trabalhando o mando, a comunicação. Daqui a pouco, você vai colocar alguma coisa para que ele vire cambalhota em cima daquilo. Entendeu? Então é interessante que você vá fazendo essa alteração. A Cristiane falando, qual o nome do vídeo do livro? Deixa eu ver se ele tá aqui. Não tá aqui. Tá lá na minha casa. É um livro de intervenção precoce do modelo Denver. Lá no vídeo que tá lá no YouTube, eu mostro o livro e tem na descrição também qual é o livro, tá? Sempre que eu me baseio em um capítulo específico assim, eu sempre mostro qual é o livro, qual é o capítulo, para que vocês saibam, primeiro, que é tudo baseado, né, em estudos, em evidência, e também para que vocês tenham oportunidade. Esse livro, Cristiane, ele é muito bom, não sei se você conhece ou se você tem, é um livro branco de intervenção precoce, e ele tem uma linguagem muito boa, porque ele é para pais, né? Então ele tem uma linguagem muito simples. Mas aí no vídeo eu fui destrinchando o capítulo, explicando e dando exemplos. Então vai lá, quem ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho para que a gente chegue até para mais famílias e vocês não percam os vídeos que são colocados lá, tá bom? Então quando a gente fala de brincar,
a gente fala com um brincar de causa e efeito. É a primeira brincadeira que normalmente a criança começa a fazer, que é uma brincadeira de abre e fecha, põe, tira, por exemplo, argola na haste, que são aqueles que tem uma hastezinha que a criança coloca, encaixes simples de madeira, encaixes de forma geométrica. Tem um vídeo também que eu ensino vocês a fazerem brincadeiras com sucata, que tem umas atividades que a gente faz com lata, com tampinha de garrafa e lata, que a criança tira do velcro e coloca ali, depois ela pega lá dentro e coloca de volta, fazendo o pareamento. A gente pode fazer com as latas também, com palitinhos. Então, assim, essa primeira brincadeira de causa e efeito, ela é muito importante. Se seu filho ainda não faz esse tipo de brincadeira, tente estimular, tente ver o que ele gosta fazendo esses testes. As crianças aqui amam essas duas brincadeiras de causa e efeito, que são com latas, que são bem simples, que você pega a latinha, recorta, né, uma latinha de leite, dessas simples, e aí você gruda no velcro tampinhas de garrafa, você desgruda, a criança vai desgrudando e colocando lá pra dentro, né? Você pode fazer também com palitinhos de picolé. Você risca ali com a faca e coloca o palitinho de picolé. Faça riscos que são fáceis da criança tirar e também faça alguns que são difíceis para que a criança tenha que fazer essa força. Então são dicas de brincadeiras de causa e efeito baratas, simples, que você pode treinar com o seu filho, tá bom? Outro que é o brincar independente, né? A criança começar a brincar sozinha, mas de uma maneira funcional, e também ela brincar compartilhando, não só brincar junto com outra criança, porque as famílias chegam aqui e falam assim, não, mas ela gosta de brincar com outras crianças. Aí eu sempre peço vídeos, né? Quando eu tô no processo de avaliação, eu sempre peço vários vídeos. E aí eu vejo que a criança, ela senta do lado de outra criança, ela fica ali no mesmo ambiente, ela até pega o mesmo brinquedo que a outra criança, mas ela não tem uma ação de compartilhar, ela não compartilha a brincadeira, ela não compartilha os brinquedos. Quando são brincadeiras normalmente de motoras, brincadeiras de correr, as crianças até brincam juntas, assim, com outra criança. Por quê? Porque uma tá correndo, a outra corre também. Uma escorrega, a outra escorrega também. Agora, a criança com autismo, normalmente, ela tem dificuldade de entender as trocas do brincar, né? Então, as crianças de 2 anos, por exemplo, elas trocam de brincadeira toda hora, muito rápido. Se você observá-las no parquinho, elas estão escorregando, daqui a pouco estão balançando, daqui a pouco estão correndo, daqui a pouco estão fazendo outra coisa. E elas não necessariamente falam uma com a outra. Oi, amigo, agora vamos brincar disso? Não, elas não têm esse comportamento. Elas simplesmente mudam a brincadeira e automaticamente a outra criança entende que a brincadeira mudou e vai. O que não acontece quando a gente fala de crianças dentro do espectro. Elas têm uma dificuldade, elas ficam meio perdidas. E agora, o que eu faço? Eu corro para onde? Para onde que eu vou? Né? E aí a gente precisa fazer essa estimulação. Outra maneira de brincar que a gente também precisa estimular é o brincar simbólico e imaginativo, que é quando quando a criança consegue pegar um objeto e parecer que é outro. Por exemplo, ela pega um controle, deixa eu pegar um controle aqui. Ela pega o controle do ar-condicionado e aí ela finge que é um telefone. Alô? Oi, fulano. Ah, tá. Você quer falar com a mamãe? Ah, tá. Você quer falar com o, né? Fala o nome da criança? Pera aí que eu vou passar pra ela. Aí você passa o telefone. E aí ela pega e finge que tá conversando. Ela consegue, por exemplo, comer um bolo, tá cozinhando ali, não tem nada, né? E aí ela consegue fingir, né, fazer uma brincadeira simbólica, uma brincadeira imaginativa. A realidade daquele brinquedo não está ali. Ela consegue imaginar e fazer essa brincadeira mais simbólica. Então também é uma do desenvolvimento desse brincar, uma das etapas desse desenvolvimento.
Outra etapa do desenvolvimento do brincar é o brincar de faz de conta. É quando a criança, ela entra no mundo da imaginação, ela se fantasia, ela pega os bonecos, as bonecas e ela consegue fazer de conta naquela brincadeira. Então ela consegue brincar de dar comida pro neném, de dar mamar, de fazer o neném dormir, de fazer comidinha. Ela consegue brincar, por exemplo, eu comprei um brinquedo semana passada que foi sucesso aqui, que foi como se fosse uma oficinazinha, né? Um carrinho que é uma oficina. Então a criança coloca o capzinho e aí ela consegue enroscar, consegue parafusar, consegue bater com martelo. Gente, isso foi um sucesso. E aí a gente começou a criar, que estava fazendo de conta que estava construindo uma casa, e aí eles batiam, e aí tinha que encaixar. Então toda uma criação desse faz de conta através de um único objeto, que foi uma novidade que eu trouxe, né? Aqui a gente faz muito rodízio de brinquedos. Então a gente coloca alguns brinquedos, as crianças brincam, daqui a pouco a gente tira e coloca outros. Então mais ou menos de 15 em 15 dias eu vou fazendo esse rodízio. Por quê? Porque toda vez que eu trago aquele brinquedo, ele se torna uma novidade, né? Então se você não faz isso ainda na tua casa, se você ainda não organizou os brinquedos do seu filho de uma maneira que fique funcional, que não fica aquela caixona com um monte de brinquedo dentro, porque isso não é funcional para criança. Divida nas prateleiras, divida nas caixinhas, categorize os brinquedos. Aqui são os carrinhos, aqui são as comidinhas, aqui são os animais. Categorize para que a criança consiga entender, ver os brinquedos, variar os brinquedos, guardar os brinquedos. Então tudo isso é muito importante quando a gente fala desse brincar e dessa variação do brincar. Ok? Vocês estão gostando, gente? Estão anotando dicas aí? Me falem um pouquinho como que é o brincar dos filhos de vocês. Que agora eu vou dar eu vou dar algumas dicas que vocês podem fazer em casa também, tá? Nesse brincar funcional. Então, as crianças, aqui eu vi, se eu não me engano foi a Amanda que colocou, que o filho dela gosta de brincar de pique-pega, gosta de brincar de bicicleta. A Kelly colocou que o dela gosta de virar cambalhota. Então, assim, as crianças normalmente, dentro do espectro, elas gostam de brincadeiras motoras, tá? Brincadeiras que a gente chama de rotina sensório-social. Então, esse é sim um ponto de início para esse brincar funcional. Então, você pode brincar com o seu filho com coisas que são psicomotoras, né? Que vão desenvolver a parte do corpo, a parte corporal. Então, pique-pega, pique-esconde, pique alto, depende do nível, né, de desenvolvimento da criança. Você pode ir variando esses piques. Você pode brincar no escorrega, você pode brincar de balançar, você pode brincar de circuitos. Olha só que legal, eu faço isso com o meu filho em casa. Eu tenho um filho de 5 anos, o Lucas. Então, ele ama quando a gente faz circuito. Eu coloco uma cadeira grande, uma cadeira pequena, coloco almofada, coloco bambolê, coloco corda, monto meio que um circuito em casa. Então, por exemplo, a cadeira grande ele tem que se arrastar e passar por baixo. A cadeira pequena ele tem que passar por cima, ele tem que subir e pular, né? Eu vou colocando demanda de acordo com o que ele vai gostando. Coloco o bambolê ou a almofada, que ele tem que ir pulando com os 2 pés, depois com um pé, ou com 2 pés separados, depois com 2 pés juntos. A corda, que ele tem que passar por cima e ir se equilibrando, depois ele vai e pula no sofá, vira cambalhota. Então, assim, monte circuitos que seu filho acha engraçado, ri, faça uma brincadeira bacana, e aí você vai variando cada vez mais, colocando demandas dentro dessa brincadeira motora. As crianças amam, tá? Outra atividade legal para poder fazer são brincadeiras que incentivam o contato visual. Então, brincadeiras que você esteja na zona de olhar da criança e que você consiga essa troca de olhares como comunicação.
Então, por exemplo, você pode brincar com bolha de sabão, você pode brincar com coisas que, se a sua criança gosta de luzes, você pode brincar com lanterna. Hoje em dia tem várias lanternas baratinhas que você coloca e aparece um personagem ou aparece um animal. Meu filho mesmo tem dos super-heróis, né, e tudo, e a gente faz esse tipo de brincadeira e vai trocando. Então a gente apaga as luzes e aí eu vou trocando. Aí coloca aqui, daqui a pouco eu coloco ali, daqui a pouco eu coloco do outro lado e ele fica procurando. Aí daqui a pouco eu não coloco nada. Pra quê? Pra que ele olhe pra mim e peça mais. Aí eu falo, você quer mais? Tá bom, mamãe vai fazer mais. E aí a gente vai fazendo, entendeu? E vamos desenvolvendo. Então, com as crianças, com os filhos de vocês, vocês podem fazer a mesma coisa. Faz a bolha de sabão, faz bastante para ele engajar. Quando ele estiver bem engajado, indo atrás da bolha, rindo, gargalhando, você vai fazer o quê? Você vai dar um atraso nessa bolha, você vai esperar um pouquinho para que ele olhe para você e busque querendo mais. Gente, isso é intervenção ABA. Tá? Isso é estimulação, isso é intervenção precoce. Então, entrem nesse mundo, respeitem essa brincadeira do seu filho, faça ele se divertir e vá variando, vá criando demandas, porque a criança se diverte muito. Eu brinco que aqui na autonomia a gente tem um grande problema, que é o choro na hora de ir embora. As crianças não querem ir embora, né? Porque elas se divertem muito, elas saem de uma sala, vão para outra, vão para atividade em grupo, para atividade individual, para TO, para psicóloga, para fono, para psicopedagoga, e elas se divertem. O mais importante é a criança estar se divertindo. E aí o comportamento-alvo que você quer desenvolver está onde? Na tua cabeça, você já sabe o que você quer e você vai entrar no mundo do seu filho e buscar essa variação até ele entrar também na tua brincadeira, tá bom? Deixa eu ver, tem gente escrevendo, eu não tô conseguindo ler. Amanda, maravilhoso, obrigada Amanda. Betânia, parabéns pelo trabalho, obrigada meu amor. O objetivo é esse, trazer coisas práticas, fáceis e com uma linguagem que vocês entendam e que façam em casa, porque às vezes a família, ela quer brincar, ela quer estimular. Eu vejo isso nas minhas famílias, elas são super parceiras, participativas, mas não sabem. Então, o objetivo é esse mesmo, é que vocês consigam fazer de uma maneira simples, de uma maneira divertida, aproveitando a hora do banho, aproveitando a hora do parquinho, aproveitando a hora da comida, a hora de ir em um ambiente mais aberto, aproveitando os momentos para fazer a estimulação, ok? Outra brincadeira que é muito legal são as brincadeiras de imitação. Então, fazer imitação com objetos, fazer imitação do corpo, fazer imitação orofacial. Então, eu vou dar exemplos. Brincadeira de imitação com objetos. Seu filho está brincando com os instrumentos musicais, com o xilofone. Então você começa a bater para ele imitar. Seu filho está brincando com 2 carrinhos. Você começa a fazer vrum, vrum, para ele fazer também. Você começa a bater um brinquedo no outro para ele imitar. Então faça esse tipo de atividade de imitação com objetos para que ele faça também. Imitação corporal, então cante músicas para ele poder fazer palma, 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 pé, 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 e faça um movimento assim maior, mais marcado, para que ele veja, para que ele ache engraçado e que ele queira te imitar. Então tudo isso vai fazer você entrar no holofote, no que a criança está brincando e chamar ela, que ele perceba assim, ai, poxa, minha mãe é divertida, minha mãe até que é uma parceira legal de brincadeira, nossa, meu pai, essa brincadeira que meu pai fez foi legal, eu vou querer brincar mais com ele. Então é isso que a gente quer, que a criança indiretamente pense e entenda para que venha brincar conosco. A gente precisa que a criança entenda que nós somos bons parceiros do brincar, tá bom? Brincadeiras também que a gente vai construindo junto com a criança. Peraí que pausou. Por exemplo, vai construir uma torre, né, com bloquinhos. Então você coloca um, a criança coloca outro, depois coloca outro. Aí vamos contar. 1, 2, 3 e
Já! Vamos derrubar essa torre! E aí daqui a pouco ela quer brincar de novo. Então, brincadeiras que você consiga interagir com essa criança, compartilhar com ela, fazer troca de turno. Agora é a minha vez, agora toma, vai lá, encaixa. Então, você ser parceiro nessa parte de jogo, tá? E também brincadeiras que desenvolvem a parte sensorial. Então, tudo que você pode fazer com que a criança que tenha textura, por exemplo, massa de modelar, slime, aquelas areias, né, que você pode brincar, até areia de praia mesmo, terra, leve seu filho para plantar, para mexer na terra. Você pode fazer brincadeiras com água, tem muita brincadeira com água também, tem um vídeo lá no YouTube com 40 minutos aí de atividades que vocês podem fazer com água, porque as crianças amam brincar com água. Você pode colocar corante na água, esse corante alimentício, para poder ficar divertido. Você pode pegar concha, colher, conta-gotas, colocar objetos ali e ele pegar com a peneira. Então, assim, tem muitas opções de atividades que você pode fazer com a criança para poder estimular esse brincar mais sensorial também, tá? E aí, gente, essa é a minha aula de hoje para vocês. É uma dica, uma aula assim que traz bastante conteúdo. Se vocês pegaram, se vocês anotaram, vocês estão aí repletos de atividades. A dica que eu sempre dou, inclusive a gente vai ter uma aula semana que vem, é dia 11, dia 18, sobre calendário de estimulação. Gente, essa aula é maravilhosa. Essa aula tá dentro do meu curso, que é o programa de estimulação em casa, que eu ainda não sei quando eu vou abrir vagas. Tem um monte de gente na espera, mas eu não sei. Vou me organizar para isso, para poder abrir o curso. Mas assim, eu vou ensinar para vocês como fazer um calendário de estimulação. E aí, eu já deixo a dica aqui. Façam, escrevam, né, no papel as brincadeiras para vocês não se perderem. Não deixem só ali que venha no automático, no espontâneo. Porque a gente que cuida de criança, cuida de casa, cuida de comida, cuida de trabalho, a gente não tem tempo para poder fazer, né, muita coisa. Assim, ficar esperando. Então, anotem a brincadeira porque isso facilita, tá bom? Betânia, deixa eu ver. Você está ajudando as famílias, mas você tem curso para profissionais? Quero muito me aperfeiçoar nessa área. Betânia, no momento eu não tenho, mas já está no forno, tá? Já está no forno. Eu vou fazer sim o curso para profissionais porque eu tenho muita demanda. Na verdade, vou fazer 2 cursos para profissionais de maneiras diferentes. Um para terapeutas, para quem quer trabalhar na área, quem quer ser AT, quem quer começar nessa área, tá? E vai ser uma coisa bem do início mesmo. Quem já tem, eu tenho pós-graduação em aba, eu já tenho não sei o que. Não, esse curso não é para você. Eu vou dar um curso para quem está começando, porque eu vejo que às vezes o curso está num nível que a pessoa tem a parte teórica, mas ela não sabe colocar em prática. E aí, sinceramente, para que você ter teoria se você não sabe colocar em prática, né? Eu sou muito prática, eu gosto dessa coisa concreta. Então vai ter um para profissionais. Eu vou fazer um também para professores. Eu tenho tido muita demanda dos professores que querem se especializar, que querem aprender como fazer a estimulação em sala de aula e não sabem por onde começar. Começam a fazer um curso ali, mas aí depois falam assim: Bárbara, eu recebo muito isso pelo direct do Instagram. Bárbara, eu já fiz 3 cursos disso e não sei como colocar em prática. Então, também vai ter um curso para professores. Deixa eu só me organizar, que eu tô nessa loucura do dia a dia, mas vou conseguir. Oi, Jussi, bom dia. Betânia, eu quero muito, já estou aqui na fila. Pode deixar, Betânia. Se inscreve, né? Segue. Quem tá aqui, que ainda não está no grupo lembrete do WhatsApp, quando acabar a aula, vai lá no link do perfil da bio, clica e vai para o grupo Aulas do Autonomia Instituto. É um grupo lembrete que eu falo das aulas, já coloquei lá o calendário do mês de outubro todo das aulas, eu aviso lá. E lá também, onde eu aviso primeiro
essa questão dos cursos, das palestras, né, de tudo isso. Para o ano que vem, inclusive, eu estou preparando alguns presenciais, agora a gente está com espaço de treinamento aqui, né, na nossa expansão, então quem for do Rio ou quem puder vir vai ser maravilhoso. Mas esse ano ainda eu vou dar algum online para que outras pessoas de outros lugares possam participar, tá bom? O que vocês acharam da aula? Coloquem aí, me deem o feedback se foi importante, se ajudou vocês em alguma coisa. Se não ajudou também me fala, Bárbara, não ajudou em nada, que eu vou pensar em outros temas, né? Se vocês tiverem sugestões de temas, Bárbara, fala sobre isso, fala sobre aquilo, sempre aqui eu recebo as sugestões ou pelo direct e anoto para que eu faça aulas com o conteúdo que vocês querem. Então isso é muito importante, tá? O que vocês acharam da nossa aula? A Amanda tá falando, amei, os professores ficam muito perdidos como atuar. Sim, e assim, eu tenho visto, Amanda, cada vez mais professores interessados, querendo aprender. Entende? E aí é muito fácil quando a gente fala assim, a escola não inclui nada, mas também a gente não ajuda. O professor, ele não é obrigado a saber como fazer. Ele não foi preparado, ele não teve isso na formação dele. Então, eu parto do princípio que é nossa função, a minha função, a parte educativa. Tanto dos pais como de terapeutas novos que estão começando, né? Eu tenho aí 16 anos só dessa área clínica, então assim, é minha obrigação também, e dos professores. Então assim, eu tenho recebido essa demanda dos professores e vou preparar uma coisa bem legal, com certeza. A Kelly falou, top, sempre nos ajuda demais, obrigada. Betânia, muito obrigada, foi maravilhosa. Amanda, ajudou muito, perfeito, dinâmico e prático. Azarias, parabéns pela dedicação às famílias. Obrigada, gente. Muito obrigada. É para vocês mesmo que eu faço essas aulas. Divulguem, vá para os grupos de famílias, grupos de terapeutas, avisa que toda segunda-feira, 9 horas, tem aula. Eu estou tentando organizar para mudar o horário, porque muitas famílias e profissionais têm pedido para colocar mais tarde, mais para o final do dia. Então, eu estou analisando isso e provavelmente eu vá mudar, mas eu aviso. Entra no grupo Lembrete, que aí lá vocês têm o aviso, tá bom? Muito obrigada, que a gente tenha uma semana abençoada, mais uma semana aí começando. Façam as brincadeiras com as crianças, ajudem na estimulação, tá bom? Beijo pra vocês. Boa semana!